Então, isso aí foi um grande Morticia. Bom, como eu já falei aí várias vezes, o objetivo desses vídeos é só apresentar as bandas. Eu falo rapidamente do som, mas não é isso que eu pretendo fazer. Então, assim, falo rapidamente e toca pra frente. Falei do Morticia, que é sem dúvida a banda mais importante dessas todas norte-americanas que eu vou mencionar agora. Agora eu vou começar a falar de bandas bem mais obscuras. A banda em seguida que eu tenho para mostrar aqui é essa aqui. Entity. Entity. Aposto que pouquíssima gente aí conhece essa banda. Bom, o que é o material relevante desse Entity? O material relevante dele é o seguinte: eles têm uma live demo de 91, inclusive uma live demo longa beça, eu acho que são uns 40 minutos esse troço, chamada Eviscerated and Mummificated. E assim, a qualidade de gravação é terrível. É praticamente um death noise ao vivo, é só o que você consegue escutar. Depois eles têm um EP de 92, um EP 7 polegadas, chamada Cadaveric Necrogrind. Esse EP aí tá na minha want list. Até hoje eu não consegui esse EP, Cadaveric Necrogrind. E eles têm uma demo também, uma demo posterior de 94, chamada Into the Desolate. Bom, todo esse material você consegue aqui nessa compilaçãozinha em CD, chamada Exhumed Sarcófagos, 1990-1994. O material que eu acho mais relevante deles, desses três que eu mencionei, é o Cadaveric Necrogrind, esse EP de 92, que é o que tem, embora eles tenham mantido o som bem podre, mas você consegue ouvir um pouquinho melhor o que eles estão tocando. Essa primeira demo, live demo de 91, Eviscerated and Mummificated, realmente praticamente só noise que você escuta. E esse Into the Desolate, que é uma demo de 94, eu já não acho mais tão relevante. Então, realmente, o que eu acho mais legal deles é esse Cadaveric Necrogrind. Esse Entity como eu estou apresentando aqui, então ele tem que atender o requisito. E qual é o requisito para estar aqui? É de ser brutal death metal cadavérico. Então, tem aquelas características que eu já atribuí ao death metal cadavérico, só que aqui dentro de um contexto mais de brutal death. É isso que você vai encontrar. Assim, não é uma coisa essencial, mas é uma banda, no mínimo, vale pelo extremismo dela e pelo fato dela estar bem inserida naquele contexto americano ali de início do brutal death metal, de bandas precursores. Isso aqui é muito pesado, é muito caótico, esse som aqui. E eu acredito que não assim, precisa ter um paladar especialmente pervertido, eu acho, para conseguir curtir o som e a proposta dessa banda, Entity, dos Estados Unidos. Bom, é o único material que eu tenho deles, a única coisa que eu tenho para mostrar. Eles também não tinham muita coisa, tocando. A próxima banda que eu vou mostrar é uma banda mais famosa no cenário americano, mas ainda muito underground. É o Embalmed. Embalmed. Não confundir com Embalmer. Embalmer, que lançou material, inclusive, pela Relapse. Esse aqui é o Embalmed. E o que é aqui o material desse Embalmed é relevante? Só tem dois materiais que nos interessa. São duas demos, uma de 91 chamada Pieces Remain e outra de 93 chamada Boiling Humans. Esse CDzinho aqui tem a Boiling Humans. E, na verdade, esse CDzinho aqui é um split do Embalmed e da banda que os caras do Embalmed fizeram depois que o Embalmed terminou, que é chamado Blast Wound. Mas ela não tem relevância aqui para os nossos propósitos aqui desse vídeo. Então o que importa aqui é esse Embalmed com essa demo Boiling Humans de 93. Há também uma outra compilação
lançada também pela mesma gravadora que lançou esse split aqui, que é a Dark Blasphemies da Espanha. Esse outra compilação é até mais legal, porque tem as duas demos do Embalmed, a Boiling Humans de 93 e tem também a Pieces Remain de 91, mas essa compilação eu não tenho. Eu só tenho essa aqui que é mais antiga e tem só uma das demos que é a Boiling Humans. Eu devo dizer até que essa demo que eu tenho aqui, a Boiling Humans, é uma demo que está mais bem gravada e está mais com cara de death metal tradicional. A demo mais interessante aqui para os nossos propósitos de brutal death metal cadavérico é a primeira, é a Peace Remain, que tem uma pegada até mais grind e é mais tosca, mais suja. Então, assim, se você se interessar em ouvir esse Embalmed, cara, vai atrás, não dessa compilação que eu estou mostrando, mas dessa outra mais recente da Dark Blasphemies, que tem as duas demos do Embalmed. Mas já fique sabendo que não vai ser fácil achar. Lá na Discord mesmo não tem ninguém vendendo essa compilação com as duas demos. E assim, só uma nota a mais sobre o Embalmed, eles retornaram aí, mas eu acho que já acabaram de novo, mas eles voltaram e gravaram um full em 2013 que eu nem conheço, mas consta lá na Metal Archives que eles têm um full de 2013. Mas o que interessa aqui para nós são essas duas demos da primeira metade dos anos 90. O que você vai encontrar aqui? Uma banda caminhando do death metal tradicional para o brutal death metal americano, com uma gravação muito radical e elementos de grind, de coisas muito extremas que estavam se fazendo naquele momento lá nos Estados Unidos, né? Estavam tentando trilhar um caminho de tornar o death metal mais radical. E o que gerou isso, depois de alguns anos assim de tentativas, foi exatamente o brutal death metal. Bom, então tá aqui o Embalmed, também uma banda interessante, bem mais bem tocada e bem mais bem gravada do que o Entity, mas também tá dentro dessa pegada, né? Dentro dessa pegada de brutal death metal cadavérico, então por isso eu estou apresentando aqui. Uma banda também interessante e até um pouco mais conhecida do que o Entity, esse Embalmed. Bom, o que mais que tem aqui? Bom, então eu falei do Mortician, falei do Entity e falei do Embalmed. Agora, vamos falar do Gutted Pope. Gutted Pope com a sua demo Swollen Contusion, que é o que eu tenho aqui, uma demo de 92. Eles têm um rehearsal demo anterior a esse, também do ano de 92. E aqui nessa compilaçãozinha, embora esteja escrito Swollen Contusion, tem as duas demos. Tem essa rehearsal demo de 92 e o Swollen Contusion no mesmo ano de 92. E o que você escuta aqui no Gutted Pope é um som mais ou menos na linha também do Embalmed que eu apresentei anteriormente. O Embalmed eu não mostrei o encarte, né? Eu vou mostrar, eu às vezes esqueço. Eu fico apressado, né? Para passar tudo, que o tempo, eu vou falando e o tempo vai passando. Aqui, o espelho. Aqui o encartezinho. As letras, né? E eu acho que tem também a história da banda. Não tem não. Eu sempre, assim, você vai fazer um relançamento, o que custa botar, né? Uma bio dos caras e falando da história, né? Essa aqui veio sem. Mas enfim, tá aqui disponível as duas demos dele. Também é na mesma toada esse é um som parecido com o do
do Embalbed, pelo menos na proposta, na sonoridade, a produção, a gravação, eu achei um pouco mais seca a gravação desse Gutted Pope, principalmente nessa demo Swollen Contusion, que é a demo principal deles, o outro é só um rehearsal, e é engraçado porque o vocal aqui tá tão abafado, né, que é uma coisa comum nas bandas de death metal americano, principalmente nessas bandas que estavam migrando ou criando o brutal death metal, aquele vocal hiper abafado, né, hiper sufocado, que era comum esse tipo de vocal no death metal americano dessa época, me lembrou um pouquinho algumas coisas que também, né, não tem nada a ver assim, mas acabou me lembrando um pouco o tipo de vocal que algumas bandas finlandesas faziam, também assim super abafados, tipo o Toxemia e o Disgrace da Finlândia. Me deu essa lembrança. Mas então, Gutted Pope, Swollen Contusion, também é uma banda dessas, né, criando o brutal death metal. Tá dentro, eu acho, mais ou menos dessa atmosfera, né, dessa toada do Entity, embora o Entity seja disparado a mais crua e a mais tosca de todas elas, mas do Embalmed também. E assim, para quem curte splatter e tudo, eu acho que pelo menos ouvir essas bandas que eu estou mostrando desse cenário americano é interessante. Porque, como eu já falei de outras vezes aí, os Estados Unidos não é um lugar pródigo de splatter, nunca foi. Eles tiveram, né, assim, é um pouco a minha tese, né, de que a maneira como os americanos perceberam o splatter foi muito particular deles e, num certo sentido, ajudou a criar o brutal death metal americano. Então, em vez de ter splatter americano, né, você teve um splatter transformado, de certa maneira, de certa maneira, no brutal death metal americano. Eu acho que, vamos dizer assim, o espaço que haveria para o splatter florescer nos Estados Unidos foi ocupado pelo brutal death metal. Essa que é um pouco a minha tese sobre por que não há muitas bandas de splatter nos Estados Unidos, pelo menos nessa época. Bom, agora as duas últimas bandas que eu vou apresentar e sobre essa sessão de brutal death metal cadavérico é tudo que eu vou falar. As duas próximas bandas são duas bandas muito boas. Até eu deixei por fim elas, porque eu acho que elas são mais interessantes do que, por exemplo, o Entity, mais interessantes do que o Embalmed e mais interessantes do que o Gutted Pope. As duas últimas que eu vou apresentar são essas aqui. O Grotesque Infection. Qual é o material relevante do Grotesque Infection? Duas demos é tudo que eles têm. Uma demo de 91 chamado Festering Wounds e uma demo de 92 chamado Consumption of Human Feces. Essa aqui é a compilação em CD, lançada pela CDN Records, que tem essas duas demos aqui por dentro. Compilação do Grotesque Infection. E vamos ver aqui o encarte. Aqui o encarte. E aqui a parte do interior do Grotesque Infection. Bom, cara, esse Grotesque Infection principalmente nessa demo Festering Wounds, que a produção é bem ruim a produção, mas principalmente nessa música aí, tem assim um certo, como se fosse assim, um certo desejo de tocar splatter, uma certa direção splatter no som da música, embora
as estruturas mesmo da música, eu acho que estejam mais pro death metal e mais pro que viria a ser o brutal death metal. Mas assim, tem uma certa pegada splatter principalmente nessa primeira demo, que é a mais mal gravada. Aqui é a mesma coisa que aquilo ali, é a mesma compilação em formato vinil. Eu achei tão bacana esse Grotesque Infection que eu resolvi pegar em vinil também. E aqui, uma coisa que eu esqueci de falar, nesse CDzinho tem mais faixas, porque tem umas faixas ao vivo também, de 93. Então tem mais faixas no CD do que tem aqui nesse vinilzinho, lançado pela Extremely Rotten da Dinamarca, que é um selo, né, que lança muitas coisas assim. E não é à toa que foi lançado pela Extremely Rotten, porque a Extremely Rotten, ela tem, embora lance muita coisa de death metal, mas ela tem essa coisa, tem uma certa inclinação ao universo do splatter. Mesmo o death metal que ela lança é um death metal que é afim ao splatter. E, que eu estou falando isso, lançaram um Grotesque Infection, tanto que tem uma certa proposta afim ao splatter, que foi lançado pela Extremely Rotten da Dinamarca. Que eles têm um olhar bem apurado para esses relançamentos de bandas assim que flertam com splatter. Ou são mesmo de splatter, né? Bom, então tá aqui o encarte do Grotesque Infection. Cara, banda muito legal esse Grotesque Infection. Se você não conhece, vá atrás, uma banda muito radical e muito interessante, muito bacana isso aqui. Lançado pela CDN Records, esse CD compilatório. E assim, o Grotesque Infection já é muito legal, já é uma banda muito legal. Agora, a melhor dessas bandas, tirando o Mortician, que esse não tem discussão, uma das maiores bandas de death metal de todos os tempos para mim, o Mortician. Mas dessas mais desconhecidas que eu citei 5, até agora eu citei 4, né? O Grotesque Infection era o melhor deles todos, na minha opinião, mas tem uma banda que é ainda melhor do que o Grotesque Infection. É essa aqui. Lesknihan. Bom, qual é o material do Lesknihan? Que inclusive, para quem não sabe, Lesknihan é uma síndrome, né? Muito esquisita, assim. Cara, quem sofre disso deve ser difícil a vida. A pessoa fica com uma compulsão a se morder, né? Ela se morde toda, mas se morde mesmo de sangrar, de se machucar, enfim, né? Tá aí. Os caras botaram esse nome infame na banda, Lesknihan. Bom, o Lesknihan, o único material deles relevante aqui para os nossos fins é a demo deles de 91, que está aqui foi relançado em CD aqui pela Horror, Pain, Gore and Death, que eu acho que é dos Estados Unidos, essa gravadora. E eles botaram essa capa, né, que é totalmente brutal death metal, né? A capa é totalmente, né, esse tipo de arte gráfica, totalmente do brutal death metal. Aqui o CDzinho. Atrás só tem o logo do Lesknihan. Não chega nem a ser o logo, né? É um acrônimo. E aqui está o CDzinho, que também não tem a história, podia ter a história, né? Cara, o que custa os caras fazerem uma entrevista com a banda, né? E botar aí, põe 2 folhas a mais, já fica mais legal. Enfim. Mas pelo menos está aqui disponível. Essa demo do Lesknihan. Cara, que demo maldita. Que demo maldita dessa banda. Cara, é muito maligna essa demo. Os vocais em especial, tem um vocal grave e um vocal mais agudo, vomitado, igual nas bandas clássicas de splatter. Cara, que demo maligna desse Lesknihan. Se você não conhece essa banda, vai atrás.
dessas que eu apresentei aqui, desconhecidas desse cenário americano, é sem dúvida a que eu mais gosto, que eu acho mais original, mais insana, tem uma insanidade nessa banda, e assim, um certo feeling entre o grind e o splatter nessa demo, né? Embora eu classifique como uma demo de death, quase de bruta death metal americano, mas tem um feeling grind e splatter também muito claro e, cara, é muito maligna essa demo. E assim, por acaso, e para minha felicidade de colecionador, essa é uma demo que eu consegui, sem saber o que era, há muitos anos atrás. Nem sabia o que era. Eu comprei um pacote de demos assim e tinha essa no meio. Nem sabia o que era e depois eu vi a preciosidade que eu tinha comprado. Eu tenho uma demo original. A demo original do Last Night. Tá aqui. Bem simples. É só um Xerox e a fitinha é uma Maxwell, o R90. E dentro dela tem uma coisinha legal, que é isso aqui. É um flyerzinho muito tosco da Necroharmonic, promovendo a própria Necroharmonic, né, o selo, e a demo deles, do Last Night. Um flyerzinho fazendo promoção, né? Falando aqui, o novo, entre em contato para ter o nosso catálogo pelo novo endereço. Aí tem o endereço do Roy Fox, que é o cara da Necroharmonic aqui. Bom, então esse é o Lex Nihan. Cara, assim, eu sei que eu falo de muita banda desconhecida, muita banda que às vezes nem é tão relevante assim, né? Eu apresento, né? Caindo nos critérios que eu apresentei para entrar no vídeo, eu apresento as bandas, né? Então, assim, se você, né, eu também uso falar isso, chegar à conclusão assim, olha, cara, Morticia eu já conheço, né? Eu suponho que todo mundo conhece Morticia. Mas dessas outras que você conheceu aí, realmente não conheço nenhuma. Dessas outras 5 americanas que você mencionou. Não conheço nenhuma. Mas assim, tô sem dinheiro, não tenho tempo, sei lá o quê. Só quero saber de uma. Last Night. Vai atrás do Last Night. Isso aí, cara, eu tenho certeza que assim, 99% das pessoas que estão vendo esse vídeo, e se estão vendo esse vídeo é porque gostam de tranqueira, porque senão não tá vendo esse vídeo, cara, a chance de você gostar do Last Night, gostar assim e achar do cacete mesmo, cara, e me agradecer de eu estar te dando esse toque, é enorme. Vai atrás, Last Night, a única demo deles, que é essa demo de 91. Cara, que negócio maldito que é esse negócio, esse Last Night. E só uma última nota para encerrar esse primeiro vídeo aqui, é que o Last Night só tinha esse material, mas eles voltaram aí pelo 2014, uma coisa assim, eles ensaiaram uma volta e gravaram umas demos, umas 2 demos, e gravaram também um EP. Cara, eu ouvi, né? Não é de toda banda que volta, assim, eu sou muito desconfiado com isso, acho que já não tem mais o espírito. Eu acredito muito que tem as épocas para as coisas acontecerem. Mas enfim, esse Last Night, eu gosto tanto dessa demo que esse eu fui ouvir. Esse eu fui ouvir se a volta dele estava legal. E assim, cara, achei legal. Achei legal. Não tão maldito como era antes, mas achei legal. Principalmente os vocais eu achei que continuam bem insanos. Então, se você for olhar o Last Night, olha também essa volta, essa ameaça de volta que eles fizeram pelos anos 2015. Eu digo ameaça porque assim, eles gravaram... na verdade, eu acho que é uma demo que eles particionaram em 2 e um EP. E aí eles desapareceram de novo. Acho que a banda ensaiou a volta, mas não deu certo e eles pararam. Também tem esse material mais recente aí do Last Night, de 2015, que não tá, né, não é objeto aqui desse vídeo, mas fica aí o aviso de que tem esse material e de repente você pode até achar interessante. Eu achei razoavelmente interessante. Não tão foda quanto o antigo, mas ainda assim digno de interesse. Bom, com isso então eu vou encerrar esse vídeo e na sequência, no último vídeo que vai encerrar toda essa nossa jornada pelo Splatter, eu vou falar de 6 bandas que eu acho que assim já mostraram os caminhos que o Splatter ia seguir
depois da primeira metade dos anos 90. Mas isso nós vamos ver no vídeo em sequência. Aguardo vocês até daqui a pouco.